pé, para que nós possamos dar início ao trabalho do Senhor. Iniciaremos com o hino 2, reverência. Vamos fazer a leitura que se encontra na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 1 ao 9. Epístola do apóstolo Paulo a Tito 1, de 1 a 9. Podemos fazer a leitura alternada. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, pelo Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Cristo, verdadeiro Filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de toda ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Todos juntos. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, irrepreensível, como para convencer os que o contradizem. Amém? Vamos louvar juntos o livro de número 17 do nosso hinário, novo cântico, que tem como título Deus seja louvado. Deus
Graça e paz, irmãos, amém? O hino que vamos louvar seja entregecido. Quero cumprimentar a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim São Paulo com uma graça, com um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estive aqui com vocês em novembro do ano passado, né? Não faz muito tempo, e também numa situação bem semelhante, né? Participando aqui com vocês da Assembleia Extraordinária da Igreja. E apesar de só ter um ano, eu quero dizer que é muita alegria que está aqui. Parece que faz muito tempo. A pandemia parece ter deixado, né, o tempo demorar a passar, né? A gente não pode deixar de maneira nenhuma descartar ela, né? Porque infelizmente a gente está com esse problema, né? E certamente vai perdurar ainda por um bom tempo. Não duvide se de repente entrar no programa de vacinação do governo, como a vacina da gripe e tantas outras vacinas, né? Mas, bem já cientizados dessa situação, eu quero dizer que fico muito, não sei se a palavra seria surpreso, né, de ver muitos irmãos usando máscara. Não estou de maneira nenhuma reprovando os que não estão usando máscara, tá certo? Mas é bom a gente estar se prevenindo,
porque a gente precisa levar em consideração algumas circunstâncias, algumas situações que são muito importantes, né? Eu acho que eu devo ter dito da última vez que eu também sou motorista de aplicativo, né? Nas horas livres eu tenho outra atividade, então quando eu me desloco, eu sou professor, instrutor técnico, quando eu me desloco para ir dar aula, aí eu ligo o aplicativo para ganhar gasolina com os passageiros do aplicativo, dou a minha aula, depois ligo o aplicativo para pegar passageiro e pagar a gasolina da volta, né? E a pandemia tem deixado alguns legados, né? Apesar das mortes e das sequelas deixadas, eu tenho dito que tem deixado legados. Certamente, se eu e você andasse na rua com máscara antigamente, ia dizer que a gente é problemático, né? O pessoal é bem doido, né? Esse pessoal não tem juízo não, está precisando de psiquiatra, né? Enquanto que no Japão já se usava máscara há muito tempo, né? E o que é que eu quero dizer com isso, para não ser muito demorado, é que quando eu comecei a dirigir aplicativo, isso em 2018, eu descobri que claustrofobia tem muito a ver com a sensação de confinamento. E a gente está dentro de um carro, num ambiente confinado, só que não tem essa sensação porque tem vidro. Se fosse tudo pintado de preto, né, a gente ia sentir aquela situação de aperto, talvez alguns de nós entrassem em pânico. Mas o vidro fechado com ar-condicionado não deixa de ser um local de confinamento. E toda vez que alguém entra no meu carro, eu pergunto o nome para confirmar, eu pergunto o endereço de destino, e basta a pessoa dizer assim, sou eu, e dizer sim com destino, eu sei dizer que quem fuma e quem não fuma. Só isso. É fulano? Sim, sou eu. Vai para tal lugar? É esse mesmo. Pronto. Só isso aí já é suficiente para dizer se a pessoa é fumante ou não fumante. Porque dentro daquele ambiente confinado, a gente respira o que o outro fala. E a gente precisa ter essa noção, né? Então, assim, não desmerecendo quem está sem máscara de maneira nenhuma, mas é preciso que quem tem algumas comorbidades, algumas fragilidades, tenha consciência da sua saúde, né? Tenha consciência. Se você é um atleta, né? Se você tem bom porte físico, se você tem uma imunidade alta, fique tranquilo. Agora, se você tem consciência de que você não é atleta, de que você não tem uma imunidade alta, que tem diabetes como eu, né? Ou tem sinusite alérgica como eu tenho, então se previna. Bote a máscara, né? Se previna, se guarde, né? Eu, por exemplo, estou com 51 anos, eu quero ver os netos que ainda nem sequer existem, certo? Ainda vai ter que crescer um pouquinho a minha filha, porque é na idade aqui da filha do pastor, vai ter que crescer um pouquinho, não sei se ela cresce de tamanho, mas pelo menos experiência. Não estou falando da filha do pastor daqui da igreja, estou falando da minha, irmão. Não sei se ela vai crescer de tamanho, mas que cresça mais de experiência e gere filhos, porque vovô vai querer brincar com o netinho, né? Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. E eu tentarei ser breve, porque aqui nossa expectativa é outra, né? Não tem como a gente... O cara tem que ser muito bom na oratória para desviar a expectativa, né? A gente está lá na expectativa e vem outra pessoa quer nos tirar a atenção. Tem cara que tem que ser, né? Exime o orador, né? Hebreus 10, mesmo assentados, porém com toda a reverência que nós precisamos ter na leitura da palavra, vamos ler Hebreus 10, versos 19, 20 e 21. Hebreus 10, 19 a 21. Diz assim o texto: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Aí o verso 22, só para a gente completar: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e lavar o corpo com água pura. Gente, a gente tem uma dificuldade de mudanças, né? Eu mesmo sou muito resistente à mudança, mas ultimamente eu tenho quebrado minha resistência para tentar alcançar outros irmãos. Essa linguagem é a linguagem tradicional, revista atualizada. Eu gosto demais dessa linguagem. É a linguagem na qual eu fui educado dentro da igreja, desde o departamento infantil. Mas eu vejo que essa linguagem está bem aquém da linguagem atual, né? Eu queria ler esse mesmo texto com vocês, lendo aí na linguagem de hoje. E aí você não está com a linguagem de hoje, presta bem atenção, porque a gente já leu, você só vai só comparar e até extrair alguma informação a mais que seja importante. Verso 19 na linguagem de hoje: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, que nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos na tua casa nessa manhã. E nesse momento, Pai, no momento da reflexão sobre a tua palavra, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito esteja trabalhando em nossos corações, que não sobressaia nenhum de nós aqui nesse momento, e nem em qualquer outro momento da nossa reunião, mas que em todas as situações, em cada passo que nós dermos, que o teu nome e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. E por isso, ó Pai, te pedimos que o teu Espírito esteja trabalhando nos nossos corações, de modo que cada um de nós, que fazemos parte do teu povo, possa, ó Pai, estar crescendo espiritualmente. Que nós possamos, lá na frente, olhar para trás e perceber, ó Deus, que houve amadurecimento espiritual em nossas vidas. Nós assim, ó Pai, te oramos, te louvamos e te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no mês do Natal, né? Alguns setores da sociedade já vêm comemorando desde o início de novembro. Há órgãos que já começou a comemorar no finalzinho de outubro, no último domingo de outubro. Mas a gente, como tem acompanhado ao longo dos anos, raros são os anúncios onde esse Natal comemorado pela sociedade tem o nome de Jesus em foco, né? A gente vai ver muito aí o Natal aí com presépio, né? com árvore de Natal, com Papai Noel, e raramente a gente vai ver, um certo ano teve um shopping aqui que ao invés de botar Papai Noel, árvore de Natal, trenó, rena, essas coisas, botou um presépio, mas acho que eu tive a impressão de que botaram lá a manjedoura lá atrás para ninguém ver, né? Porque não há uma evidência do nome de Jesus, não há uma exaltação à pessoa de Jesus, que está ali em formato de criança, né? Porque assim foi concebido em Maria e se tornou um homem comum de nós, né? Com a única exceção, como diz a palavra, de que ele não pecou em nenhum momento. Mas o nosso Senhor, ele se encarnou e ele foi gerado na barriga da sua mãe, nasceu como toda criança e se desenvolveu como ser humano, né? Mas é preciso que a gente, como cristãos, como seguidores da palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, como adoradores do verdadeiro Deus e como servos do Senhor Jesus, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, logicamente à medida da nossa capacidade, né? Nada com exagero, porque, como diz lá o profeta, não por violência, né? Mas pelo Espírito. Então a gente precisa, dentro da nossa capacidade, estar aproveitando essas situações para anunciar Jesus e anunciar o verdadeiro Jesus.
Não o Jesus que as instituições pregam, mas o Jesus anunciado na palavra de Deus. E é preciso que a gente observe que esse Jesus, ele veio mudando várias circunstâncias dentro daquilo que a lei estabelecida ainda com Moisés havia estabelecido. A gente pode observar, por exemplo, que o povo de Deus na velha aliança era Israel. Apesar de ter muitos irmãos que acham que o Israel que está lá na geopolítica atual é o povo de Deus, aquele Israel só tem um pouco mais de 50 anos de organização como nação. O verdadeiro Israel de Deus agora, como diz lá em João capítulo 1, quando o escritor do Evangelho de João diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Levando isso em consideração, o povo de Deus na nova aliança é a igreja, não a instituição denominacional. Por exemplo, a igreja presbiteriana é uma parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo está espalhada por todo o planeta, né? Outra coisa para a gente observar muito importante dentro dos nossos costumes litúrgicos é que o rito de iniciação do Velho Testamento, da velha aliança, era a circuncisão. Na nova aliança é o batismo, né? E o rito de recordação, o memorial na velha aliança era a Páscoa. Não a Páscoa que a nossa sociedade comemora, a semelhança da comemoração do Natal que eles fazem, que é algo muito mais comercial do que religioso. Mas aquela Páscoa está escrita lá em Êxodo capítulo 12, né, onde você vai ver lá, inclusive, o texto considerando os filhos que foram gerados depois que eles atravessaram o mar. Os filhos que não viveram o problema que eles viveram antes da travessia do mar, né? A pergunta que, se algum dos teus filhos perguntar, pai, que rito é este? E aí vai falar da Páscoa como sendo o rito referente à passagem sobre o mar, né? Deus, não só a passagem sobre o mar, mas também a passagem do Espírito de Deus entre a 9ª e a 10ª praga, né? Então era preciso que eles ensinassem esse rito de recordação, né? O nosso rito de recordação hoje, na nova aliança, é a ceia. Observe que eu só citei, além do povo, eu só citei duas ocasiões da velha aliança em relação à nova aliança. Observe que tanto no rito de recordação como no rito de iniciação há derramamento de sangue. Na circuncisão havia derramamento de sangue. Na Páscoa também. Hoje não precisa mais haver derramamento de sangue. E eu queria chamar a sua atenção aí para o texto, porque esse Jesus que vai ser comemorado daqui a pouco, no final do mês, o seu nascimento, que também não bate com as Escrituras, tá? Porque aí, levando em consideração que o Senhor Jesus nasceu no mês de Abib, como diz o texto, deve ter sido em abril que ele nasceu, aproximadamente por isso. Mas se convencionou que é 25 de dezembro, tudo bem, tranquilo, não tem problema dado. Ainda mais porque o nosso calendário é um calendário gregoriano. Não era, na Idade Média não era assim como nós temos hoje, 365 dias, com um ano bissexto a cada 4 anos. Era um calendário diferente. Esse calendário que nós temos hoje foi um calendário ajustado para poder se compor dentro de todos os climas anuais, né? Verão, outono, inverno. Então a gente teve um calendário ajustado nesse sentido. Então a gente não pode nem ficar se perdendo com data. O importante é a gente estar atento ao que significa o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, a sua chegada como homem, ela dá início a um
processo de transição, como a gente estava falando. E nesse processo de transição, algumas outras coisas precisam ser levadas em consideração. Eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre os benefícios que a igreja atual tem com o sacrifício de Cristo na cruz. Quais são os benefícios que a gente pode observar que a igreja atual, essa que eu e você fazemos parte aqui no século XXI, usufrui a partir do sacrifício de Cristo? E o primeiro privilégio que eu quero compartilhar com você é a respeito da representação. A respeito da representação. Olha, o texto fala aí, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Entrar nos Santos dos Santos. E aqui na linguagem de hoje, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. O que significa essa questão da representação? Olha só, nós temos várias circunstâncias em que nós somos representados, né? Tanto na esfera civil como na esfera religiosa. Na esfera civil a gente tem os três poderes, né? Que infelizmente eu ainda alcancei, moral e cívica e OSPB, né? Infelizmente hoje praticamente não se dá atenção muito a isso. Na minha época se aprendia hino nacional, hino da bandeira, hino da pátria, hino de Pernambuco, hino do Recife. Agora a gente mal sabe o hino nacional, né? Mas eu quero chamar a atenção para as representações. Nós temos as representações que são três poderes independentes e que ao mesmo tempo estão interligados, né? Como por exemplo a escolha de um ministro da Justiça, né? Um juiz do Supremo Tribunal, como foi o pastor André Mendonça, presbiteriano, né? Ele, para poder ser aceito como juiz do Supremo Tribunal Federal, ele teve que passar por uma sabatina no Poder Legislativo, lá no Senado, né? Então não há uma independência, mas há uma relação, um vínculo entre eles, né? Eles são independentes em seus poderes, mas não podem agir por conta própria. É preciso que estejam buscando a representação legal. Dentro da igreja, e aqui eu vou citar da presbiteriana, porque eu não domino as outras denominações, a gente também tem representação, né? A gente tem representação, por exemplo, teve agora há pouco a Federação de SAF, não foi? E aí o que acontece, tanto como na SAF como nas outras sociedades internas, a gente tem representantes para deliberar os problemas daquele grupo, né? E aí a SAF de cada igreja recebe lá a credencial, né, para designar 3 irmãs, não é isso? Que vão fazer parte lá do congresso. São essas 3 irmãs, são 3 ou 2? São 3 a 5 agora. 3 a 5, né? Então, essas irmãs que são escolhidas, e aí a SAF tem que ir lá buscar o seu representante para assinar também, não é? Ou o pastor da igreja, ou o vice-presidente do conselho, alguém do conselho para assinar, dizendo, olha, essas daí estão autorizadas para representar. Essas irmãs é que vão representar a SAF local e vão deliberar em cima dos assuntos que vão ser tratados. Nós temos representação em todos os campos, né? Meu filho tem 12 anos e para poder tomar a vacina Covid teve que ter um representante legal, ou o pai e a mãe, né? Sem a presença do pai, sem a presença da mãe, não vacinava. Ainda bem que minha esposa está aqui, porque senão depois ela vai um puxão de orelha, né? Na hora que foi registrar o menino, aí a médica tinha dito que ele ia nascer no dia do meu aniversário. Rapaz, se ele nascer no meu dia de aniversário vai ser Fábio Júnior, né? E aí eu passei a gravidez todinha no juiz da minha esposa cantando música de Fábio Júnior para ela. Quando chegou na hora do cartório, aí estava lotado, não tinha lugar de estacionar, se desce, ela desceu com a mãe dela que estava acompanhando, já vai se dirigindo para lá enquanto eu estou estacionando, porque quando eu voltar, aí já tem meio caminho andado. Quando eu voltei, ela estava sentada com um bico desse tamanho, menino no braço. O que foi que houve? Por que está
registrar como pai. Né? Agora vai ser Fábio Júnior, mas não teve o Fábio Júnior não, viu gente? Ele ficou com medo e nasceu 2 dias antes. Então, o que é que eu quero chamar a questão da representação? É que lá na velha aliança, eu preciso correr, aquela relógio está certa ali, né? Vou correr aqui para não atrapalhar vocês, tá? A representação na velha aliança era através de um animal que era sacrificado. Você queria adorar o Senhor, você se apresentava no tabernáculo como um sacrifício. Para cada problema, para cada circunstância, havia um sacrifício específico. A gente sabe que quando uma mulher dá luz, ela também acaba expelindo sangue, não é? Tem algumas situações assim, né? Na maioria. Por causa desse ato de dar luz, havia um sacrifício que tinha que ser apresentado para o adorador ser aceito. Mulher nenhuma podia chegar na presença de Deus, adorar o Senhor, depois de ter dado luz a um filho, uma filha, sem apresentar o devido sacrifício. Se você correr lá no começo de Mateus, você vai ver que Maria traz um casal de pombinhos. Era o sacrifício estabelecido para a mulher que havia dado luz há pouco tempo. Vai adorar o Senhor, vai para o templo adorar o Senhor. Lá vai Maria, com Jesus recém-nascido, um casal de pombinhas, entregar na mão do sacerdote para que fosse sacrificado conforme a lei de Moisés, para que a adoração de Maria fosse aceita. Maria cumpriu. Por isso que a gente diz que Cristo cumpriu toda a lei, porque já começou pela sua mãe também, não é? Sua mãe fez o que era necessário. O casal de pombos, portanto, era o representante de Maria diante de Deus. Hoje, a gente continua tendo representantes, como a gente falou, e quando se refere aos problemas, né, lá no passado, necessariamente, a gravidez não é um pecado, né? O parto não era um pecado, né? Mas por causa do sangue, precisava, a mulher que não tinha a questão da menstruação, tinha todo um processo, um protocolo a ser seguido, né? Porque envolvia sangue. Então Maria necessariamente não havia infringido nenhuma lei, ela iria infringir se não oferecesse o sacrifício. Mas nos nossos dias a gente também tem os problemas de ordem civil e que a gente precisa de representação. De repente alguém está com uma dívida grande na energia, não queria nem falar o nome, estou falando propaganda. Você está com a conta de luz atrasada, aí atrasou 1 mês, atrasou 2, ela veio, cortou e você não consegue pagar e fica naquela, e aí você precisa estabelecer o quê? Um representante. Você está com uma dívida, não conseguiu continuar a pagar o seu carro ou a sua casa, continua morando, o banco pediu, você precisa constituir um representante. Que representante é esse? Um advogado, não é? Observe aí que nós temos como primeiro privilégio da igreja nos dias de hoje um representante legal. Como diz em 1 João, capítulo 2, verso 1, ele é o nosso advogado. Jesus Cristo. Ele é um sacrifício definitivo. O seu sangue derramado na cruz foi suficiente para toda e qualquer questão referente ao seu povo. Nenhum sangue mais precisa ser derramado. E ainda completo, o sangue de Jesus derramado, que é suficiente para atender todas as demandas do seu povo, não foi desperdiçado, como alguns pensam e pregam. Jesus morreu porque Deus amou o mundo, mas Ele não morreu pelo mundo todo. Se você for lá, pegar a carona em Mateus 26, onde tem lá, falando do cálice, verso 28, este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor do meu sangue, sangue derramado em favor de muitos, não é de todos, é de muitos, porque até dentro da igreja tem joio, não é? Em favor de muitos, para o quê? Para o perdão de pecados. O sangue de Jesus foi suficiente e não foi desperdiçado
Ele é o nosso legítimo representante. Não é preciso apresentar mais nenhum sangue, nenhum sacrifício para estar na presença do Pai. Jesus é o nosso representante, Jesus é o nosso advogado. Esse é o primeiro benefício do sacrifício de Cristo para a igreja da atualidade. Quando fala aí, que para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu, lá em Mateus 27, do verso 50 a 53, a gente vai ver o relato de que quando Jesus expirou, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Se você ler os textos de Êxodo 26, capítulo 26 todo, depois você dá uma lida lá, quando estiver em casa na sua meditação, lê o capítulo 26 de Êxodo, o capítulo 16 de Levítico, e você vai ver falando sobre algumas coisas em relação à cortina do templo, ao véu do santuário, como ele era feito, os tamanhos, e os estudiosos ainda falam, os estudiosos das Escrituras Sagradas falam que existia uma pessoa designada para fazer esse véu anualmente, porque demorava quase um ano para construir. E depois, de ano em ano, esse véu era substituído. Era um véu pesado, com uma costura pesada. E a gente vai observar que não foi rasgado na horizontal, foi rasgado na vertical. Porque alguém poderia até dizer que na horizontal rasgou-se por causa do peso. Você pega uma cortina de um tecido pesado, você vai ver que, segurando lá de cima, há um peso. O véu não foi rasgado na horizontal, o véu foi rasgado na vertical, de cima a baixo, para ninguém pôr dúvida alguma dessa barreira que existia. E aí, nesses capítulos que eu falei para vocês, 26 de Êxodo e 16 de Levítico, você vai ver falando que o sumo sacerdote, que tinha que ter descendência de Arão, não poderia ter, tinha que ser descendência direta de Arão, tinha que ser aquele que assumia o sumo sacerdócio. Que havia outros sacerdotes que trabalhavam no templo, mas um só é que tinha o direito de entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, e os estudiosos falam que ele tinha que estar com um guiso amarrado no tornozelo. Você sabe o que é guiso? Hoje está sendo muito usado no futebol para cego. A pessoa tem nas Olimpíadas, tem lá o futebol para cego, o camarada é deficiente visual, ele está lá com uma venda nos olhos, acho que é por questão até de estética mesmo. O camarada está lá jogando e ele está ouvindo o barulho da bola, onde é que a bola está indo, porque a bola tem um guiso dentro do barulho. Ele só tem condição de jogar futebol por causa desse barulho. Ele se guia pelo barulho da bola, e pelo barulho da bola ele chuta ou agarra. Então, guiso, algo assim mais ou menos, como se fosse uma bolinha com um barulhinho dentro, amarrado na tornozelo do sumo sacerdote, porque enquanto ele está se movimentando, estou eu aqui, eu não consigo parar quieto no púlpito, viro para um lado, viro para o outro, balanço as pernas. Enquanto ele está lá trabalhando, o guiso está fazendo barulho. E o guiso fazendo barulho, o sumo sacerdote está bem, porque ele está fazendo barulho. No momento que parasse de fazer barulho, podia ser que acontecesse alguma coisa com ele. E no texto da Velha Aliança diz que se algum outro sacerdote entrasse, morreria fulminado por causa da glória de Deus. Lembra que Moisés pediu para ver o Senhor? Tá certo, vou deixar você ver. Botou Moisés numa fenda, numa penha, como diz a tradução atualizada. Botou Moisés numa penha, ainda botou a mão por cima de Moisés e passou de costa. O Senhor passou de costa para Moisés, porque a glória do Senhor poderia matar Moisés, fulminá-lo. E Moisés, quando conseguiu ver, só viu Deus passando de costa. É mais ou menos o que aconteceria se alguém entrasse no santuário, no Santo dos Santos. Qualquer outro sacerdote que entrasse poderia ser fulminado. Então amarrava-se uma corda no sumo sacerdote.
Se o piso parasse de fazer barulho, rapaz, aconteceu alguma coisa com o sumo sacerdote. Será que ele caiu lá dentro? Será que ele morreu? Puxa ele. Tirava ele dessa maneira. E a cortina era uma barreira também para o sumo sacerdote, porque ele só tinha autorização, de acordo com a lei de Moisés, para entrar no Santo dos Santos uma única vez no ano. Uma única vez no ano. Essa barreira, que também, na maior parte do ano, era barreira para o próprio sumo sacerdote, ela foi rasgada de cima a baixo. Diz o texto aí, pelo novo, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Aí o escritor de Hebreus, ele, para quem gosta aí de português, né, ele faz um aposto. Ele explica, pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne de Jesus, pendurada na cruz, que foi massacrada, que foi torturada, que teve furos pela coroa de espinhos, que foi furado pela lança do centurião. Todo o sofrimento que o corpo de Jesus passou representa esse véu sendo rasgado de cima a baixo, segundo o escritor de Hebreus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando o Senhor Jesus rasgou o véu de cima a baixo, aí a gente tem o segundo privilégio que a igreja atual usufrui a partir do sacrifício de Cristo. Primeiro, que a igreja ela tem um representante definitivo, como a gente já falou, que é Jesus. E segundo, que ela tem livre sacerdócio. Se você for aí em outro texto de Hebreus, que diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, né? Daqui a pouco eu posso até dizer que não anotei aqui, mas é em Hebreus, né? Se alguém achar, pode dizer que a gente repassa. Nação santa, povo escolhido por Deus, nós temos livre sacerdócio. Você sabe o que é livre sacerdócio? É que agora eu não preciso mais de um intermediário. Eu não preciso mais de um mediador. Você está falando a mesma coisa, pastor? Não. Uma coisa é o sacrifício que era apresentado. Quando eu ia para a presença de Deus, na velha aliança, trazia um representante que era um animal. Não precisa mais. E esse animal era recebido pelo sacerdote. O que é que o sacerdote era? Um mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos mais desse mediador. Porque, como diz Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus é o nosso mediador definitivo. Eu não preciso mais de nenhum mediador. E aqui eu não estou querendo desvalorizar os oficiais da atualidade, porque são líderes. Todo ambiente precisa ter líder. A igreja local institucionalizada precisa ter líder, precisa ter um pastor, precisa ter presbítero, precisa ter diácono. Mas no que se refere à vida espiritual, nós temos livre sacerdócio. E o que é que eu quero dizer para você com isso? É que quando a gente ora e diz em nome de Jesus, não é uma palavrinha mágica, como um abracadabra. De maneira nenhuma. Olha, tem que orar em nome de Jesus, porque se tu não orar em nome de Jesus, não vai funcionar. Só faltou um pauzinho, né? Não é uma palavrinha mágica. Ao dizer em nome de Jesus, eu estou dizendo que Ele é o meu mediador. É em nome de Jesus porque Ele está entre mim e Deus. Não há mais ninguém no meio do caminho. Jesus é meu único e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens, como Paulo diz lá a Timóteo. E então, não tem mais barreira, não tem mais véu. Jesus rasgou o véu com a sua própria carne e disse: agora basta pedir em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Lembrando que não é a palavrinha mágica.
você tem livre acesso em qualquer lugar. Não é só no santuário, não é só na hora que o pastor está na frente ou os oficiais estão dirigindo. É em qualquer lugar. Você pode estar na rua, ou como diz o salmista lá no Salmo 139, se eu estou no mais profundo abismo, lá estás também. Portanto, os dois benefícios que o sacrifício de Cristo traz para a igreja atual, não que a igreja no passado não seja inferior a gente, o povo de Deus seja inferior a gente, é porque eles não tiveram o privilégio de estar nesse momento da história como nós estamos. Mas o sacrifício de Cristo atendeu também a eles no passado. Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé, você vai ver falando sobre isso. Agora, a diferença é que eles não vivenciaram o Cristo já ressurreto. Nós estamos vivendo, dia após dia, a promessa desse Cristo ressurreto que vai voltar. Ele vai voltar. Diz a sua palavra. E eu não preciso mais de nenhum mediador. Eu posso estar no mais profundo abismo. Lá estás também. Deus vai ouvir a minha oração se eu estiver no maior dos buracos, na maior da depressão, a doença do século, né? É moda ser deprimido hoje. Não estou querendo aqui de maneira nenhuma desprezar quem está tendo problema de depressão. Mas você está tendo problema de depressão? Está tomando remédio que o médico passou? Continue tomando o remédio que o médico passou, porque é importante você seguir as orientações médicas. Aquele médico ele estudou 5 anos no mínimo para poder diagnosticar o teu problema e passar o remédio. Mas não esqueça de buscar aquele pelo qual morreu com você na cruz. Senhor, estou aqui deprimido, com problema psicológico, fico com medo de sair na rua, estou com tremedeira, mas Tu és o meu único mediador. E é em Teu nome que eu te peço, me liberta desse problema. Você pode estar no maior dos buracos que você tiver. Livra-me, Senhor, como diz o salmista. Livra-me. Mas alguém ainda pode apelar, mas eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu só penso no que não devo, só faço o que não pode. Não tem? E tem dentro da igreja. Tem dentro da igreja. Gente que está nessa situação. Gente que não se sente digno de participar do culto. Há aqueles em que, olha gente, estou citando exceções. Não estou dizendo que é todo mundo. Há aqueles que se sentam como um publicano lá de Lucas, no último banco, que não quer ser visto. É o último a chegar, é o primeiro a sair. Ele assiste o culto de cabeça baixa. No momento de contrição ele diz a mesma coisa que o publicano disse: miserável homem, tem compaixão de mim, Senhor. Não é? Mas é preciso saber que basta a gente seguir a orientação que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no verso 9 do primeiro capítulo. Se confessarmos, Ele é o meu único mediador, tem que ser em nome dEle. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tem que ser de coração quebrantado, contrito, sincero. Senhor, pequei de novo. Pedir perdão e se confessarmos, expressar de lábios. Eu preciso só pronunciar: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o que mais? Nos purificar de toda injustiça. Amém. Bate com o que Paulo escreve no finalzinho do capítulo 7 e no início do capítulo 8. Paulo está lá dizendo que está numa guerra interior entre a carne e o espírito. O meu espírito quer fazer o que é certo, mas a minha carne só quer fazer o que não deve. E aí eu não consigo fazer o que quero e acabo fazendo o que não quero. Miserável homem que sou, quem me livrará do cabo desta morte? E eu quero encerrar com um versículo que ele começa no capítulo 8 de Romanos: nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nesse mês de Natal você possa estar passando essa mensagem para aqueles que estão cultuando Papai Noel, cultuando rena, trenó e árvore de Natal.
Deus tenha misericórdia do mundo e da sua igreja nessa missão e nos capacite com essa intrepidez que está escrito aí no capítulo 19 de Hebreus 10. Deus abençoe a todos. Amém. Neste momento a gente vamos compor a mesa para dar prosseguimento aos trabalhos da Assembleia. Eu convidei por enquanto para nos ajudar aqui.